Rapaz, eu acho que eu salvei, viu, Malu? Eu não tenho certeza, não. Salvasse a outra quem? Quem é que estava para ser A salva? A live. live. Poxa, Bora. eu vou colocar. Bora lá? Deixa eu só fixar aqui, aí tu coloca aí, tá? Uhum. Mas pode perguntar. O que fazer para liberar o perdão para o próximo? O que fazer para liberar o perdão para o próximo? Coloquei aí, ó. Então, vamos, eu vou responder simplista, ser bem simplista, todavia eu vou mudar a pergunta, porque provavelmente é isso que essa pessoa está querendo saber. O que fazer é perdoar, porque ela pergunta o que fazer. É perdoar. Agora, como perdoar? Por meio dos exercícios espirituais claros e ordenados pela Escritura. Ore a Deus, busque aconselhar-se uns com os outros, conte o que foi para pessoas cristãs maduras, converse com é, o seu pastor, o seu pai, quem é com salvos, pessoas que são salvas, que têm maturidade, para poder lhe ajudar nesta situação específica. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem para conseguir perdoar o outro. Ah, o que é que tem que fazer? O que, né? Perdoar. Agora, como? Ah, eu não consigo. Busque ajuda. Por que você não consegue? Converse com alguém. Eu oro, pastor. Orou, louvado seja Deus. Deus vai te direcionar para pessoas. Leia as Sim. histórias bíblicas. Observe a história do pai que tinha dois filhos, conhecido como o filho pródigo, e pródigo é aquele que esbanja, e quem ostenta ali perdão é Deus. Os filhos, um ostenta depravação no pecado, meu amigo velho Beck está aí. Ele ostenta o quê? Vai gastar tudo até viver com os porcos. E o filho mais velho, o que é que ele ostenta? Ele ostenta orgulho, ele ostenta autossuficiência. E o que é que o pai ostenta? Perdão, graça, harmonia, amor, gozo. Então, leia os personagens bíblicos, leia Davi, quando Davi confessa. Leia as escrituras. Busque ajuda. Não fique sozinho. Se quiser me procurar, se está na live, quiser me procurar, estou à disposição. Se é uma irmã, minha esposa está também à disposição. Tem o nosso pastor, tem a missionária. Não fique sozinho ou sozinha, não. Nessa situação em si. Pastor, busque. Nós estamos aqui como uma família. E essa live não é para revelar conhecimento que exalta alguém. Pelo contrário, essa live é para a glória de Deus e revela o Filho de Deus que nos perdoou. Próxima Amém. pergunta. Eu acho que essa é um pouco parecida. Tu já falou um pouco. Porque mesmo depois que perdoamos, nos sentimos mal. Eu vou me lembrei agora. Eu estava conversando com minha esposa e eu vou contar uma ilustração. Tinha um filho muito obediente. Era o orgulho do pai. E como diz o menino, o menino lindo. Hum, uma coisa maravilhosa. Só que esse menino começou a mudar o seu comportamento e começou a desobedecer e desobedecer muito. E aí o pai, muito triste, irado também, colocou um poste de madeira na frente da casa e disse para o filho: Filho, todas as vezes que você pecar, eu vou pregar um prego nesse poste. E aí o filho continuou. E o pai ia lá, pregava um prego, outro, outro, outro. E o pai encheu aquele poste de prego. E o filho sabia o que é que representava. E o filho olhou para os erros.
olhou para os erros e disse: eu vou obedecer meu pai. Perceba a relação? Ele sabe, os salvos sabem para quê. Nesse relacionamento para com Deus, nessa busca de maturidade. Aí ele disse: eu vou obedecer. E começou a obedecer. E cada vez que ele obedecia, o pai disse: eu vou arrancar os pregos. E começou a tirar os pregos. E o filho obedecendo, obedecendo, ele tirou todos os pregos. E o pai voltou para o filho novamente, chamou ele, mostrou aquele poste e disse para ele: filho, tá vendo aquele poste? Ô pai, você viu como ele estava? Vi sim, olha como ele está agora. Não tem mais nenhum prego. Eu tirei todos. Mas uma coisa ficou. As marcas. As marcas dos pregos. Existem pecados que causam marcas. E aí a gente lembra da palavra, né? A gente chama das frases de efeito, do que Hernandes e o Léo até colocou aí. É você olhar para aquilo que você pediu perdão ou você perdoou e tentar ir sarando essa ferida. O sentir-se mal faz parte do estado pecaminoso. Por sermos pecadores e pecadoras. Mas a graça de Deus, ela nos capacita a isso. Ela nos direciona. Eu entendo você, meu irmão e minha irmã. E mais uma vez, se coloco à disposição, estou aqui, minha esposa, estamos à disposição para ajudar vocês. Então, se tem alguém da juventude também, lógico, a gente pensa que em sua maioria só tem jovens, mas quem está aí, pastor, eu estou com uma situação, procure-me, procure o nosso pastor Ludivan. Não fique sozinho nem sozinha. Às vezes pode ser um processo psicológico. Entende, Larissa? Outra pergunta. A diferença entre o perdão de Deus e o do homem. A diferença do perdão. Morego está dizendo, são muitas, né? Deus nos perdoa em Cristo, o Pai nos perdoa através do Filho, pela ação do Espírito, para a salvação. E neste processo de já e ainda não, já fomos salvos, mas ainda não plenamente, porque somos pecadores ainda, Ele continua nos perdoando para a nossa santificação. A ideia é, quem mentia, que não minta mais. Quem roubava, que não roube mais. Quem matava, que não mate mais. Eu me arrependi desse pecado. E para com o próximo, um dos aspectos desse perdoar o próximo é porque diz respeito a sermos uma única família. E por causa do pecado existe a inimizade. De ambos os povos, lembra a linguagem de Paulo aos Efésios? De ambos os povos fez um, ele derrubou a parede de inimizade. A inimizade do homem para com Deus é ele quem vem para até o homem. A inimizade dos homens, e aqui a gente entra em grandes questões. Questões de racismo, questões sociais, questões de inúmeras, todavia, no corpo, na família, na comunidade da fé. Os salvos devem buscar, nós devemos buscar essa compreensão diariamente. Não criar facção, não criar divisão, não criar... Lembra lá da máxima do Salomão? 6 coisas o Senhor abomina e na sétima ele odeia, na sétima abomina, se não me falha a memória, os biblicistas aí de plantão. Mas a ideia é que não gerem contenda uns com os outros. Então, no relacionamento para com o próximo, deixa eu deixar bem claro, não sei se tem uma pergunta sobre isso, mas me lembra, aí tu diz assim, Debson, aquela que tu ia falar, me lembra para me falar sobre a questão do perdão. Tem uma bem interessante, porque às vezes parece que condicionamos o perdão de uns para com os outros para sermos recebidos por Deus. Aí aqui eu dou um alerta. Cuidado. Cuidado. Vai lá. Podemos perdoar qualquer ofensa? Podemos, né? É uma capacidade, vamos ver nós temos essa capacidade, né, de poder.
Porque se eu digo assim, pode ser um simplista na resposta simples, né? Sim, aí ela diz, ou ele, mas por que eu não consigo? Eu vou direcionar também essa pergunta. Qual ofensa entre os irmãos não deve ser perdoada? Boa. Tá entendendo? Qual a Uhum. ofensa entre os irmãos não deve ser perdoada? Então vai nesse caminho, entende, Larissa? A Sim, grande questão não é se nós podemos, ou uma das questões não é se nós podemos, é qual que não devemos perdoar, qual ofensa não devemos perdoar. Se somos perdoai, né? Assim como somos perdoados, né? Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Existem muitas questões de hermenêutica, eu me lembro das aulas de ciência das religiões. É uma questão hermenêutica. Qual a ofensa não devemos perdoar, né? Vai lá. verdade. A última, eu acho, agora. Não, falta Pronto, duas. agora é a turma. A penúltima. Deus nos perdoa, inclusive quando não pedimos perdão. Olha só, essa é muito interessante, né? Todas são, para ninguém ficar com ciúme disso. Minha pergunta também foi. Essa pergunta é muito interessante. Meu diácono aí, ó. Por exemplo, eu perdoo o diácono porque ele não deixou andar na bicicleta dele. Vamos lá. Devemos perdoar, ou Deus nos perdoa, mesmo nas ofensas que nós não. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda somos pecadores. Nossa! Alguém me deixou triste, pedi perdão a Deus, mas ainda me sinto ruim, ó. Já vou. A gente falou um pouco na primeira live, né? Foi. Faz parte dela mesmo, né, da relação. Mas, ó, Larissa, a grande questão é, agora a pergunta que eu fiz, né, qual pecado nós não devemos perdoar? Em relação a Deus, a gente pensa o seguinte, qual é o perdão, qual a ofensa que não tem perdão? Que é clara no Evangelho, né? Entende? Mas a blasfêmia contra o Espírito. Entende? Aqui nós temos uma questão bem aberta, bem clara. O que é blasfemar contra o Espírito é atribuir as obras de Deus ao diabo. É o que estava acontecendo lá no contexto. Só que existe mais outra explicação, a questão não é essa. A grande questão é, o salvo não tem nenhum pecado mais que lhe leve à condenação. Porque em Cristo absolutamente nenhuma condenação há. Sendo assim, escute bem, sendo assim, ele foi salvo para sermos irrepreensíveis, santificados. Entende, Larissa? Não é Uhum. porque olha o desejo do pecado, como eu já ouvi. Então, já que Deus não vai me cobrar nenhum pecado, eu vou pecar novamente. Não entendeu o perdão de Deus. Entendeu nada. Entendeu? Não entendeu. Não é para como é que se diz? Para se tornar pessoas repreensíveis, mas irrepreensíveis. Vamos lá, agora a pergunta Agora aqui. a Tem última. outra aí? Guarda Tem essa só pergunta uma. aqui de Rosifer. Rosifer, guarda essa pergunta aí. Neide, um abraço, Neide, Deus te abençoe. Guarda essa pergunta dela aqui, ó. O pessoal pode fazer perguntas aí na live sobre perdão. Tem uma pergunta dela aí. E ela deu exemplo, é sobre calúnia. Foi. Nota aí, Maria Luísa, depois tu coloca aí. Mas ela pode repostar. Vai, a última pergunta, e aí a turma vai fazer as perguntas agora. Meus pecados afetam outras pessoas? Com certeza. A gente vê desde Adão, né? Após ele ter pecado, o pecado entrou no mundo nessa ideia bíblica da imputação, né? Todos nós nascemos. Interessante, olha a diferença. Adão foi criado, né? Nós nascemos. Então, todos que descendem, descendência,
Nós somos nova criação em Cristo. Mas a nossa natureza humana, ela descende de Adão. Então, todos sem exceção. Eita, Mateus, meu mano, tá no meu... Mateus tem umas perguntas, ele mandou aqui no meu Instagram. Pastor, que das minhas perguntas são histórias. Não dá tempo, Mateus. Pega lá, printa, copia. Cristo, nosso maior exemplo de perdão. Não, esqueci não, Diácono Reginaldo. Eu vou lhe perdoar mais uma vez que eu não ando nessa bicicleta. Pergunta de Rosevete. Alguém me deixou triste e eu pedi perdão a Deus, mas ainda me sinto ruim. Exemplo, calúnia. Eita, e agora, moleque? Realmente, a calúnia, dependendo... Deixa eu salvar lá, ver se esse tema é interessante. Peça aí, o pessoal tem que... de Fátima, Deus abençoe. O exemplo... E você percebe, deixa eu dialogar um pouco aqui com ela. Alguém me deixou triste, tristeza, só que ela pediu perdão, né? Em contrapartida, existe um sentimento ruim. Esse sentimento ruim, você conhece. Eu conheço os meus sentimentos. Deus mais ainda. Entendeu? É aí aonde você vai dialogar. Eu já falei um pouco sobre isso. Lembra? As perguntas corretas. O problema agora, você percebe, foi a calúnia dele ou dela. Não é esse o problema. Essa foi a causa. Qual é o problema? Ruim. Decepção, tristeza, mágoa. Nossa, são tantos sentimentos. Todavia, aqui entra no que minha esposa já colocou aí. Não fique ofensor, como é amor. Não seja refém dessa calúnia. Aí eu me compadeço de você. Eu entendo. Eu entendo, sim. Rose, eu entendo você. É um processo. É um processo. E aí, como eu já disse desde o início, procure ajuda. Procure ajuda. Porque dependendo do grau deste mal que você sente, ele pode gerar, este problema pode gerar outros, além do existente. Então você necessita. Pastor, eu preciso. Agora eu vou entrar, junto com a pergunta do. Eu entendo você. Porque ficou grande, entendo, Mateus. Qual o equilíbrio entre sentir o perdão de Deus e perdoar a si próprio por pecados cometidos? Foi muito boa. Pode causar, como minha esposa está dizendo, como depressão, ansiedade, pânico, medo, incapacidade, bloqueios. São muitas coisas. Às vezes me sinto detestável. Olha, Mateus, eu só me lembro do Éden nessa pergunta aí. Mateus está falando sobre essa relação, né? Vou voltar novamente aqui para pegar a pergunta dele. Mas, pontuando aqui, e Rose, procure ajuda. Procure minha esposa. Fale comigo no que eu direciono a minha esposa. Nós iremos lhe ajudar. Procure alguém mais maduro, experiente, um cristão, uma cristã que vai lhe ajudar. Entendeu? Porque dependendo do grau em que está causando esta dor, é necessário urgentemente ajuda. E nós, como família na fé, trabalhando essa temática, não é toda teologia é prática. Nós queremos praticar isso. Fazer o outro alcançar aquilo que alguns já conseguiram alcançar. Nossa, dependendo do lembra, amor? Somatização, o corpo reage. Certo. Fale sim. O corpo, a falta de perdão gera reações físicas visíveis. Eu conheço uma pessoa que os pés dele inchavam. Eu vi muitas questões. Muitas questões. Então, pegando o Mateus aqui, a pergunta do Mateus é a seguinte: qual o equilíbrio entre sentir o perdão de Deus e perdoar a si próprio por pecados cometidos? Né? Às vezes me sinto detestável por cometer atos pecaminosos recorrentemente, percebe a prática, né? E recorrer a Deus como uma espécie... Aqui já a ideia do Mateus, não é só você não. Eu também pratico isso.
Porque eu também sou um pecador. Eu fico com enxaqueca. Aqui, reações físicas, tá vendo a prova? Mas então, Mateus, ó, o grande equilíbrio, né, nesse saber é uma questão de fé. E quando eu falo questão de fé, por favor, não entendam fé sem fundamento e não deixe de ampliar a ideia de fundamento. O que é que o Evangelho me ensina acerca do perdão? O que é que o Evangelho me ensina? Se pecar, confessa. Se pecar, confessa. A segunda parte também. Essas suas reações aqui, ó, às vezes me sinto, ó, esse sentimento de detestável, e eu estava conversando com amor, realmente isso acontece. No final das contas, o que me impede de crescer é eu não gostar de mim. Sabe o que acontece, Mateus? Nós não nos sentimos nem como salvo, mas não muda o perdão de Deus. Não pode mais mudar. A cédula já foi arrancada. Ah, você diz, pastor, eu sei, eu reconheço isso. Você percebe na relação para com o próximo como lidar com a tensão entre não se detestar e não se envaidecer. O que é que vai acontecer? Não se detestar é o processo de não chegar ao envaidecer. Envaidecer não é outra coisa senão autossuficiente, porque é tão difícil perdoar, hein? Porque nós somos pecadores, todavia a graça de Deus nos ajuda a perdoar. E o que é a graça de Deus? É a ação dele amorosa, usando pessoas. Sabe o que é que acontece? Nós precisamos nos envolver uns com os outros para nos ajudar nessas temáticas. Então, Mateus, para pensar. O que foi que Adão fez quando pecou? Adão se escondeu. Adão ouviu a voz de Deus. Ele não queria nem... Sabe o que acontece? Eu não quero nem... Quando peca, nem pregar, não se sente digno. Por quê? Eu estou percebendo, eu sei o que eu fiz. Quem fez fui eu. E sabe o que acontece? De novo, eu já fiz isso. Teve uns processos para os meus pecados e eu, meu Deus, de novo esse pecado. Eu sou um imundo mesmo. Porque eu é muito mais forte do que a expressão que até não se usa tanto quanto se usou alguns tempos atrás. Logo eu, lembra da expressão? Logo eu. Então, Mateus, isso também revela uma questão da graça. Qual é a questão da graça? Meu amigo Adonai, Rafa, está aí também. Sabe qual é a questão da graça? Sabe qual é a questão da graça? Se não é um salvo, ele não irá ser levado pelo Espírito. E outra coisa, o Espírito nos leva à tristeza para o arrependimento. Eu peço a Deus para perdoar, mas quando vejo quem me magoou, me sinto mal ainda. Percebe aí, Larissa, que eu falei? Na relação, a grande questão, viu, Rose? Aí eu entendo aí, o processo requer acompanhamento. Cuidar dele, cuida dela. Não, Rose, não é só você que tem essa dificuldade, não. Mateus, não é só você que tem essa dificuldade, não, Mateus. Pessoal, podem fazer mais perguntas sobre perdão. Amém. Lindona, irmã Leia, estava na praia hoje com o varão, dá um beijo nesse careca, coisa maravilhosa. Que é isso, Rafa? Fica tranquilo, você é bem-vindo. Deixa eu reprisar aqui, viu? E o pessoal vai botando as perguntas aí. Vou procurar vocês sim. Amém, amém, Rose. Em nome de Jesus. É fruto da graça de Deus. Você percebe, Larissa? E eu falava no início, pessoal, ó, perdão é assim, ó. Deus vem para o nosso lugar, reconciliação. Ele não cometeu nenhum pecado. Somente Deus pode suportar a própria ira de Deus. E somente um homem sem pecado poderia, e assim o fez, satisfazer. E esse homem sem pecado não é que ele satisfaz sem ter feito nada. Pelo contrário, ele sofreu tudo, mas em nada pecou. Em tudo ele obedeceu. Sabe para quê? Para que a humanidade dos salvos pudesse voltar-se novamente para o Pai.
Aí agora o que aconteceu? Ele foi ofendido, tomou o lugar do ofensor e perdoou quem lhe ofendeu, capacitando este que era inimigo, fazendo a paz. Não há como mais ter guerra. Qual é a guerra agora? Espírito e carne. Eu não consigo perdoar a ação da carne, o Espírito nos leva. Por que você não consegue? Olhe para Cristo. Olhe para o perdão de Cristo. Olhe o que ele sofreu. Olhe para a cruz. Só que eu entendo. As pessoas olham, Larissa. Você pensa que a pessoa não está entendendo isso, não? Está entendendo, sim. Justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Não tem como ser justificado se não for em Cristo. E não tem como entender se não for pela fé. E essa paz é porque Cristo... Muito bem, Adonai. Aluno da mentoria aí, viu? Ô, glória. Vamos lá, é luta mesmo. Carne e espírito, exatamente. O espírito nos guiando por toda a verdade e a carne dizendo, não perdoe ele não perdoe ela não, ela é tão ruim, ela é tão ruim. Aí fica esse processo, essa luta. Essa luta real, verdadeira, constante, diária. Mas é possível. Para quem está entrando agora, porque não se ligou no horário de início da live, estamos na segunda... Misericórdia. Todas as perguntas mandadas na caixinha já foram respondidas. Maria Luísa, mas se Deus quiser, alguma agora pode ser verdade desse jeito. Amém, Rose. Deus te abençoe. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma aí? Pergunta? Mas nós, irmãos, eu não sei na juventude como é que relevam a luta para com o outro, né? Ou com a outra. Em Cristo. Não perdoar não é a última palavra. A última palavra é que Cristo nos perdoou. A graça nos ajuda. Procurem pessoas. Conversem uns com os outros. Faça igual minha esposa, eu me lembro, mas que a maioria das perguntas serviram para mim também. Mesmo assim. Sim, verdade, Malu. Ela... Amém, Maria Luísa. Alguma pergunta, Larissa? Você, específica? Não. Eu tenho uma pergunta para você. Vá, pergunta. Eu acho que existem pessoas mais fortes para suportar essas coisas, essas duas. Fiz duas perguntas, mas nas outras me vi também. Foi bem, somente. Deixa eu... um achar, né? Existem processos de maturidade, Rose, onde pessoas conseguem mais rápido do que outros. Não é uma questão de força. É verdade. Mas mesmo aparentando, eu entendo o que ela quer dizer, aparenta, né? Perdão é algo que faz bem para nós mesmos. Né, irmã? Perdoar é alcançar. Alcançar não é alcançar a liberdade, entenda bem, tá? Não é alcançar a liberdade, porque se não perdoar, o salvo alcançou a liberdade para servir ao seu Salvador. Agora, ele entender isso é diferente, é outra questão. Então, quando ele entende e ele perdoa, ela perdoa, ele se sente mais leve, mais livre. Perdoa fácil não é tão fácil. A pergunta é a seguinte: Deus escuta a oração de quem não perdoa? Larissa. Escuta. Eu acho que sim. Deixa lá o salvo. Por quê? Vamos lá, dialogar. Fica à vontade. A gente tem combinado isso não, tá, irmãos? Eu vou fazer a pergunta para mim Foi, tá responder. tudo ao vivo. É tudo ao vivo. Vai lá. Por que você acha que sim? Porque a obra que Cristo fez na cruz, eu creio nisso. Deus, ele não olha para mim com essa visão mais de que eu sou mal, sou pecadora, mas ele olha para Cristo. Então é por isso. É graça mesmo, é graça.
No processo, muito interessante sua resposta. Todavia, não é que ele não nos vê mais, né? É que nós não estamos mais na posição de condenados, nós estamos agora na Isso. posição de perdoados, pecadores arrependidos. Eu me lembro, tem um professor que dizia Justificado. assim, né? Exatamente, tem um professor que dizia assim, existem dois povos, né? Dois tipos de pessoas no mundo, o pecador e o pecador arrependido. O pecador e o pecador arrependido. É joio, a ideia de joio e trigo, né? Não existe outro grupo, né? Ou é justo ou é ímpio. Entende? Não existe outro Aham. grupo. Ou é filho ou é criatura. A grande sacada aí é ser aceito em Cristo. É Cristo ter lhe resgatado do império das trevas e lhe posto no reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Então, razões para perdoar nós temos suficientemente e exaustivamente revelado nas Escrituras. Dizer que não tem razão para perdoar, eu acredito que pode-se dizer. Está entendendo, Larissa? Alguém pode dizer assim, eu não encontro razão. Ela pode não estar encontrando, todavia, dizer que não existe. Verdade. Existem nas Escrituras razões suficientes, que é o bastante, e exaustivamente, é uma exaustão de Verdade. textos apontando para aquele que nos perdoou. Está entendendo, Larissa? Como é então que eu recebo isso pela fé? Lembra, fé, fundamento. Então, qual é o fundamento? Todas essas razões suficientes e todas essas razões exaustivamente fundamentadas, apontando somente para a pessoa de Cristo. Entende? Sabe por que eu também fiz a pergunta da oração? Eu quero fazer só uma provocaçãozinha, sabe? Eu perdoo sempre, mas dói às vezes. Eu entendo, Rose. Sabe aquela ideia, né, que quando o casal está brigado, Deus não vai ouvir as orações. Já lembra disso aí quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Alguns dizem assim que Deus não escuta a oração do povo brigado. Tu lembra dessa declaração que as pessoas muitas vezes dizem? Então, Todavia, já que também, né? Eu lembro mais da ceia. tô te ouvindo, mas não, é? Misericórdia, Jesus. Oi, oi, som. Tô não, me chama. Eita, é um processo. Ai, meu Deus. E agora? Misericórdia, esse meu celular. Perdoa o celular. Seu celular tá no Pratique. processo. Sabe aquele quando eu digo quando eu vou pregar? Pratique o amor, traga algo para o pregador. Pratique o amor, perdoe o celular do pastor. Preciso trocar urgente. Eu acredito que ele escuta sim pela misericórdia, né? Então, a ideia é o seguinte: quando ele vai dizer assim, para que as vossas orações não sejam impedidas, é porque os dois brigados e bicudos não vão orar de jeito nenhum. Ah, A raiva um do outro faz com que um e o outro não queiram. Eu vou orar ora. com raiva dele, com raiva dela. Percebe que é um processo vou chamar de aceitação de si mesmo de momento. Todavia, vai lá pedir perdão. Eu brinco com a minha esposa, sabe o que é interessante? 70 vezes 7, né? Aí eu digo, ó, Hum, 450, você só tem 400, viu? Já usou 50 hoje, viu? É 490, Moreca. 490 por dia. Quando ele vai dizer 70 vezes 7 é diariamente. Eu digo, sabe onde é possível essa relação de pedir perdão?
no casamento. Aí eu, eu fico brincando com ela, digo, amor, tu só tem 450 agora. Raiva, ó, o pessoal está comentando, raiva, raiz de amargura, não deixe brotar. Não deixemos. Não deixe, sabe a expressão, não deixe o sol se pôr, né? Não deixa prolongar-se muito a ira. Entende? Sabe o mandamento? Pague o mal com o bem, a si próprio também. Tá entendendo, Larissa? Uhum. Porque Porque se realmente. a ideia do pagar o mal com o bem não é ir para o outro. Só que ir para o outro é não se esquecer de si. Sabe qual é o principal amor a si mesmo? É quem vai primeiro para Deus. E quem vai para Deus entende que tem que ir para o próximo. E sabe quem ama a si mesmo? É quem ama segundo Cristo. Tânia, Deus abençoe. Não existe outro ser senão Cristo, outra pessoa. Ele é o principal. Ele é o retrato de Deus da doxologia primitiva do Marco Teles. Cristo é o retrato de Deus. Eu quero, não sei quanto tempo tem. Tem quanto Tem tempo de live? Oi? quanto tempo falta? Ou para 1 hora? A gente já vai em 37 minutos. Meu Deus, alguém tem alguma pergunta? Façam, por favor, que eu vou para nós irmos caminhando para o fim da nossa. Irmã Cida, Deus te abençoe, irmã Cida está aí com a gente. Oh, glória. Alguma pergunta, Larissa? Não. Eu quero ler para a gente encerrar. Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colosso, capítulo 1. Paulo faz uma descrição bela da pessoa de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. Pode fazer, meu irmão Adonai. Pera. Adonai tem uma pergunta. Mas olha o que ele vai dizer. Ele é o cabeça do corpo. Ele é melhor, ele é a cabeça. Ou é o líder, a é do corpo. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo. Irmã Áustria, Deus abençoe. Tudo subsiste. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas. Vamos orar para Deus lhe dar um como é Xiaomi? Xiaomi. Xiaomi. Essas coisas sofisticadas de kombucha, de Xiaomi, essas coisas. A tradição da supremacia, isso mesmo. Por quê? Porque aprove a Deus nele, em Cristo, que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, nada lhe falta. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha só, o sangue da sua cruz, o sangue derramado na cruz, por meio dele, de Cristo. É interessante essa expressão, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Não é só os seres humanos, são todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. Se perdoamos, assim logo mais acontecendo o mesmo erro para se pedir perdão, um perdão já basta. Aí conclui os 70 vezes 7, né? Isso. Ora, como? Aí eu vou entrar, meu amigo Adonai. Como eu irei... E entra na questão de sentimento aí, ó. Como eu irei me sentir se de manhã eu ofendi a minha esposa, pedi perdão. E quando é à tarde, eu ofendi de novo e não pedi perdão. Eu estou percebendo que a minha relação ela está com algumas consequências ruins por causa do segundo perdão cometido. Primeira vez, porque esse processo, lógico que não. Não é um incluir o outro. Não, não, não.
Pelo contrário, se eu pensar assim, viu, meu amigo Adonai? Não vou nem jogar para dizer que ele está pensando, é uma pergunta, né? Não devemos pensar assim. Devemos se arrepender por cada pecado cometido. Deixa eu fazer uma pergunta, faça uma reflexão aí vocês. Vocês pediram perdão hoje? Isso é difícil. Vai ver que alguém diz assim, Larissa, como eu vou pedir se eu não pequei? Eita, Jesus, a pessoa. Meus irmãos, no processo da santificação, a confissão dos nossos pecados, quando ele ensina a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado, santifica-o. Sim, aí ó, quando a gente diz que A irmã sim, é não é. crente. A irmã é crente, pedir perdão hoje. Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Porque nós, é graça, tudo é graça, Donai. Porque nós necessitamos diariamente desse processo, dessa relação com Ele, pela sua graça, com o seu amor. Empatia, meus irmãos, empatia. Colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas não deixar o outro na dor. Não deixar a outra doente, doendo. E se está doendo, fale, faça zoada. A dor expressa algum som, alguma mensagem. E o perdão de Deus é a satisfação, é a cura, é a restauração, é a reconciliação, é a substituição. Ele vai para o nosso lugar e recebe o castigo, como eu gosto de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ora, ele é castigado. Ele foi castigado. Ele recebeu o castigo pelos pecados que ele não cometeu. Como não amar a Jesus? Ou como Jesus nos ama? Então, meu irmão e minha irmã, que o Espírito de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, que a graça bondosa do Salvador, que as mãos limpas, que as águas purificadoras da verdade da Escritura limpe o meu, o teu, o nosso coração e que possamos, no processo da santificação, entender que até a volta de Cristo nós teremos que pedir perdão, perdoar, porque já recebemos definitivamente, plenamente o perdão de Deus para a salvação, para a vida eterna. Nós não podemos, e a Escritura nos deixa claro, nessa relação para com o próximo, nós já fomos aceitos por Cristo. E devemos praticar o perdão uns para com os outros. Não praticar para ser recebido, mas praticar porque já fomos aceitos, fomos em Cristo Jesus, salvos para a glória de Deus. Existe um processo, uns entendem, outros não. Uns entendem agora, outros depois. Uns entendem depois, outros têm dificuldade naquilo que o outro está tendo facilidade. Todavia, como um corpo, aconselhai-vos uns aos outros, reconciliai-vos uns com os outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros. Ou seja, a mutualidade, a multiforme graça de Deus é a ação soberana do Eterno em mim, em você, em nós, através de mim, através de ti, para com o outro, para com a outra. E sempre a glória de Deus como alvo. Tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. Amém. Amém, irmã. Amém, terra. Alguma pergunta, pessoal? Eu acho que a gente já
Conseguimos. Printem aí, ó, a tela de vocês. Façam um joinha. Larissa tá aí toda bela aí, toda com esses óculos aí maravilhosos aí, toda a sua beleza da simplicidade de ser quem ela é. Deus te abençoe. Parabéns a todos vocês. Como é bom poder participar com Amém. vocês. Me sinto... minha esposa está mandando fazer uma pose para printarem. Tu tirou o print? Tem aí, pessoal, enquanto eu estou com a pose. Agora eu já tirei a pose. Deus abençoe vocês, queridos e queridas. Se porventura alguém necessita de ajuda nesta área do perdão, que é uma área ampla, procure ajuda. Procure. Verdade. Vamos orar. Eu quero orar. Você ora, Larissa, depois eu oro também. Vamos orar pela vida de cada um e cada uma, pelas nossas vidas, para que possamos ter a graça diariamente nessa ação que é o perdão de Deus. Prazer é todo meu, sempre meu amigo Adonai. Deus te abençoe. Foi para a praia também, né? Hoje já estou todo mundo na praia. Ô, glória a Jesus. Finda, Senhor, essa Covid, Senhor. Fim dessa pandemia, Amém. Senhor. Vamos orar. Ore, Larissa, e depois eu oro também. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tuas verdades, Senhor. Que elas possam, Senhor, ficar guardadas em nossos corações. Em nome de Jesus, que nossas vidas, Senhor, seja para a tua glória, para o teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós, em concordância com a oração da tua filha, Senhor, todos nós, como igreja, como povo, te pedimos graça, te pedimos sabedoria, te pedimos iluminação na nossa mente. Deus, muda, Deus, nossos sentimentos quanto a não entender de fato o verdadeiro sentimento que vem, ó Deus, pela verdade, guiado pela verdade, para a pessoa da verdade que é Jesus, que nós já temos o perdão e que o Senhor é quem nos capacita a perdoar, Senhor. Ó Deus, muitas das vezes nós não conseguimos, mas o Senhor é o Deus que faz o impossível também para nos levar a perdoar uns aos outros e entender que em Cristo nós já somos aceitos pelo Pai. Ó Deus, eu sei, Senhor, assim como este ou como esta sabe também das dificuldades, tanto de liberar o perdão, como às vezes de se sentir perdoado ou perdoado. Não é que não foi, é que não está conseguindo. Então ajuda-o, ajuda em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor desfaça as obras malignas, ó Deus, de muitos tormentos do adversário, acusações mundanas, acusações carnais, em nome de Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro que nós fomos recebidos. O Senhor comprou a igreja pelo teu sangue, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, terra. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. 2 lives. Oh, Jesus. Nos ajuda. Como é bom um tema tão rico, né, Larissa? Falar do verdade, Evangelho. É muito rico, muito. Tem muita coisa para tratar-se ainda, né? Verdade. Mas que... Tamo junto. Um abraço. Abraço, Débora. Faça as considerações finais. Estou saindo. Tchau, tchau. Então, gente, muito obrigada a todos que ficaram até aqui, firme e forte. Foram 2 lives, né? E eu espero que Deus tenha abençoado muito a vida de vocês. E é isto. Bom, eu não sei se a live ainda tá, né? Porque a gente foi 2 lives. Mas lá na igreja do Gásel, da Juventude, eles estão fazendo uma série sobre Trindade. Começou às 8, né? Eu não sei. Acho que dá pra pegar um pouquinho aí. Quem quiser ir, pra lá dar uma força, é muito bom. E é isto.